noções fundamentais de escoamento de fluidos e a equação da continuidade. Vamos recordar os estudos ligados aos escoamentos laminar e turbulento. Para quê? Para que possamos compreender como calcular as perdas de carga no desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas, já que ambos escoamentos influenciam na maneira do cálculo dessas perdas de carga. E também para reproduzir mais um encontro online, o qual acaba respeitando a individualidade de cada um, seu espaço e a sua vontade em aprender. O objetivo é visualizar o deslocamento transversal de massa. E isto é que vai influenciar na dissipação da energia ou na perda de carga ao longo do escoamento. Isso mesmo. Para compreender esse tema, evoca-se a experiência de Reynolds. Reynolds fez os estudos relacionados ao escoamento laminar, deslocamento transversal de massa desprezível e o turbulento, onde nós tínhamos um deslocamento transversal intenso. Reynolds desenvolveu isso através da sua tese de doutorado. Ele elaborou uma bancada onde visualizava o escoamento laminar, como podemos ver aqui, um filete contínuo, onde demonstra-se que não há o deslocamento transversal de massa, e onde também se visualizavam os escoamentos turbulentos, que podem ser representados assim ou assim. Aqui, o turbilhonamento foi tanto que dissolveu o corante com o fluido que está sendo utilizado no escoamento. Um exemplo de bancada para simular a experiência de Reynolds. Nós temos um corante que vai ser injetado por uma agulha. O nível desse corante deve ficar acima do nível d'água do reservatório para que o mesmo possa ser injetado na tubulação. Aqui nós vamos coletar um volume e vamos cronometrar o tempo para a determinação da vazão de forma direta. Com esta vazão, nós determinamos a velocidade média no tubo de vidro e iremos calcular o número de Reynolds e comprovar que aquilo que estamos visualizando está coerente com a proposta de Reynolds na classificação do referido escoamento. Iniciamos com uma pequena abertura da válvula para que realmente possamos observar o escoamento laminar. E com o passar do tempo, vamos aumentando essa abertura até atingir o escoamento turbulento. Reynolds observou que esse fenômeno dependia de algumas grandezas físicas, como a massa específica, a velocidade média do escoamento, o diâmetro interno, a viscosidade do fluido. E através dessa dependência, recorrendo ao teorema dos Pis, ele chegou a um adimensional. E a partir daí, historicamente, ele estabeleceu: se esse número adimensional que recebeu seu nome, número de Reynolds, der menor ou igual a 2.000, eu tenho o que eu chamo de escoamento laminar. Se ele me der maior ou igual a 2.400, eu vou ter o que eu chamo de escoamento turbulento. E é claro, se ele estiver entre 2.000 e 2.400, eu terei o chamado escoamento de transição. Importante observar que nada é calculado para esse escoamento. Hoje, a ABNT faz uma pequena diferença em relação a essa classificação, mas não é só a ABNT, a maioria das referências bibliográficas do assunto. Hoje eu considero Reynolds menor ou igual a 2.000 laminar, maior ou igual a 4.000 turbulento, e entre 2.000 e 4.000 eu tenho um chamado escoamento de transição. O número de Reynolds é calculado pela expressão ao lado, onde eu tenho massa específica vezes a velocidade média de escoamento vezes um DH dividido pela viscosidade dinâmica, ou velocidade média vezes um DH dividido pela viscosidade cinemática. Esse DH, na verdade, é a representação do diâmetro hidráulico, que no caso de eu trabalhar com conduto de seção circular e forçado, é o próprio diâmetro interno. O número de Reynolds foi obtido, novamente reforçando, pelo teorema dos Pis. E esse teorema será estudado com detalhes no capítulo 6. Notei que há uma diferença aqui em relação à fórmula de Reynolds. Apareceu o DH. O que é? Para responder à sua pergunta, vamos imaginar um canal como ao lado e onde necessitamos calcular o número de Reynolds. Se eu observar esse canal, como que eu vou definir um diâmetro? E agora? Aí entrou o diâmetro hidráulico, com a proposta de quando eu trabalho com conduto de seção circular e forçado, ele é igual ao próprio diâmetro. Então, onde eu tinha o diâmetro? Nas expressões, eu posso retirar esse diâmetro e colocar o diâmetro hidráulico. Porém, esse diâmetro hidráulico vai poder ser definido para qualquer tipo de conduto e qualquer tipo de seção. Vamos ver isso. Conceito de diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico é 4 vezes a área da seção formada pelo fluido, que nós vamos representar pela letra A, dividido pelo perímetro molhado, que vamos
vamos representar pela letra sigma. Perímetro molhado é definido como sendo aquele formado pelo contato do fluido com parede sólida. Tem que ter o contato com a parede sólida. No conduto circular forçado, podemos tanto trabalhar, como se afirmou anteriormente, com o diâmetro hidráulico ou com o próprio diâmetro interno. Vamos mostrar isso. Considere esta seção de um conduto circular reforçado, onde eu tenho o diâmetro interno igual a D. Sabemos que a área será πr ao quadrado. E sabemos que o perímetro molhado, nesse caso, será 2πr. Se eu voltar para o conceito de diâmetro hidráulico, nós vamos ter que o diâmetro hidráulico vai ser igual a 4 vezes πr ao quadrado sobre 2πr. Eu cancelo o π, eu simplifico o r, simplifico o 2, que vai nos dar diâmetro hidráulico igual a 2r. Ou seja, diâmetro hidráulico igual ao próprio diâmetro interno. Então, aonde havia o diâmetro interno, eu posso tirar e colocar o diâmetro hidráulico, que nada vai ser alterado. Porém, eu passo a poder definir para qualquer tipo de seção. Vamos considerar o caso de um canal retangular. Ora, o diâmetro hidráulico será 4 vezes a área da seção formada pelo fluido, que será A vezes B, dividido pelo perímetro molhado, que seria A mais B mais A, ou seja, 2A mais B. Observem que esse lado não entra porque aqui eu não tenho superfície sólida, que eu teria agindo a pressão atmosférica. Calculado o diâmetro hidráulico, podemos calcular o número de reinos e classificar o escoamento em laminar, transição ou turbulento. Outra coisa que eu queria recomendar, se vocês tiverem um tempinho, assistam a simulação da experiência de Reynolds. Vale a pena, tem lá no meu canal, Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço para vocês acessarem. Ele também vai estar na parte superior aqui para vocês linkarem e assistir ao vídeo que eu faço a simulação da experiência de Reynolds. Além de conhecer a experiência, vocês vão ter o contato com uma bancada de laboratório. Vamos relembrar um exercício que foi feito para o nosso cérebro e desta forma para aumentar a nossa inteligência. Nós consideramos um escoamento laminar em um conduto forçado de seção transversal circular, que foi feito na aula anterior. É só para recordar mesmo. Então nós tínhamos lá o conduto no eixo velocidade máxima junto às paredes, velocidade nula, e no caso do escoamento laminar em conduto de seção transversal circular e forçado, eu tenho que a velocidade do ponto é sempre a velocidade máxima 1 menos R1 sobre R ao quadrado. R1 é a posição do ponto que eu estou considerando e R é o raio do conduto. Ora, nós aplicamos o conceito de velocidade média, que daria 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a R1, de V máximo, R1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado, tudo isso multiplicado por 2 πr dr. Desenvolvemos esta integral passo a passo, podem recordar, e aí chegamos que a velocidade média seria igual à velocidade máxima sobre 2. Portanto, se eu colocar um barquinho no eixo do canal e conseguir fazer com que ele percorra esse eixo com a velocidade máxima, e se o escoamento for laminar, basta eu pegar e dividir por 2 para ter a média. Lembre, mas esse canal tem que ter seção circular e tem que ser forçado. Se for um escoamento turbulento e um conduto forçado também de seção transversal circular, nós vimos que a velocidade real seria a velocidade máxima, que multiplicava 1 menos R1 sobre R1, tudo isso elevado a 1 sobre R. Esse N podia variar de 5 a 10, sendo mais utilizado nos nossos estudos ligados à hidráulica ou à mecânica dos fluidos, o N igual a 7. E nesta situação, para essa condição de escoamento turbulento em conduto de seção circular forçada, nós temos que a velocidade média é 49 sobre 60 da velocidade máxima. Isso passa a ser uma regra. Agora, se você quiser recordar cálculo, faça a integral abaixo e obtenha essa relação, velocidade média igual a 49 sobre 60 da velocidade máxima. Lembrando que eu vou ter 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a r, de V máximo, 1 menos R1 sobre R1, elevado a 1 sétimo, 2 πr dr. Ora, para executar essa integral, eu vou ter que recorrer à técnica de substituição de variáveis. É um bom exercício para recordar cálculo, mas caso você não queira, considere essa situação como sendo uma regra que já foi deduzida. Só que não esqueça, a conduta de seção circular é forçada. Vamos aplicar o que estudamos em alguns exemplos. Água escoa por um conduto que possui 2 ramais em derivação. O diâmetro do conduto principal
é 15 centímetros e as das derivações são 2,5 centímetros e 5 centímetros, respectivamente. O perfil das velocidades no conduto principal é dado por V igual V máximo, abre colchete, 1 menos R sobre R1, tudo isso ao quadrado. E nas derivações por V igual a V máximo, seja em 2 ou seja em 3, abre parênteses, 1 menos R sobre R1, seja em 2, seja em 3, tudo isso elevado a 1/7. Se a velocidade máxima em 1 é igual a 0,02 metros por segundo e a velocidade máxima em 2 é 0,13 metros por segundo, determinar a velocidade média no tubo de 5 centímetros de diâmetro. RI igual ao raio da seção AI. Resposta: velocidade média em 3 igual a 0,064 metros por segundo. Então nós temos aqui o fluido é admitido, passa por 1, parte dele vem para 2, parte dele vem para 3. Vamos considerar esse exercício como tendo um escoamento em regime permanente. A partir daí, se eu lembrar, como foi dito que no conduto principal a velocidade era igual máxima, que multiplica 1 menos R sobre R ao quadrado, eu posso garantir que nesta situação eu tenho um escoamento laminar. Portanto, eu devo saber que a velocidade média é a máxima sobre 2. Daí eu tiro a velocidade média em 1, que seria 0,02 dividido por 2, ou seja, 0,01 metros por segundo. Ora, eu tenho a velocidade média em 1, eu posso achar a vazão em 1. É só lembrar que a vazão é a velocidade média vezes a área. Então eu teria que a vazão em 1 seria a velocidade média em 1 vezes a área 1, ou seja, a velocidade média em 1 vezes π de 1 ao quadrado sobre 4. Temos a velocidade média, temos o diâmetro, podemos achar a vazão em volume em 1, que vai nos dar 0,00177 metros cúbicos por segundo. Por outro lado, se eu pensar na seção 2 e 3, nós sabemos que o problema nos deu que nessas seções a velocidade real é a máxima vezes 1 menos R sobre R1, tudo isso elevado a 1/7. Ora, isto significa que lá nós temos um escoamento turbulento. Como trata-se de um conduto de seção circular reforçado, eu vou poder falar que a média será 49 sobre 60 da máxima. Como eu tenho a velocidade máxima na seção 2, eu posso achar a velocidade média na seção 2. Eu digo que a velocidade média na seção 2 será 49 sobre 60 vezes 0,13, que vai nos dar 0,1062 metros por segundo. Se eu tenho a velocidade média na seção 2 e eu tenho o diâmetro da seção 2, eu posso achar a vazão em volume lá. Então eu teria a velocidade média vezes a área considerada em metro quadrado por segundo. Daí eu tiro que a minha vazão na seção 2 será 0,000521 metros cúbicos por segundo. Ora, temos a vazão em volume em 1, temos a vazão em volume em 2. Sabemos, pela equação da continuidade, que eu não posso nem ter acúmulo nem falta de massa. Então eu vou escrever que a somatória das vazões em massa que entram, no caso eu só tenho uma entrada, igual a somatória das vazões em massa que saem. Só que eu estou trabalhando com um único fluido. Então, como é um único fluido, eu posso também considerar que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. No nosso caso, eu teria que Q1 seria Q2 mais Q3. Ora, Q1 seria 0,00177, Q2 0,000521. Daí eu vou tirar que o nosso Q3, a vazão na seção 3, seria igual a 0,001249 metros cúbicos por segundo. Tendo a vazão na seção 3, é só lembrar também que lá seria a velocidade média na seção 3 vezes a área da seção 3. Daí eu tenho a área, o diâmetro é 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros, e tenho a vazão em volume. Daí eu tiro a velocidade média na seção 3, 0,0636, ou seja, aproximadamente 0,064 metros por segundo. Vamos para mais um. O insuflador de ar na figura, ao lado, impõe 6.200 metros cúbicos por hora na seção 0. Como o sistema visa a refrigeração de equipamentos, foram medidas as temperaturas nas seções 0, na seção 1 e na seção 2, sendo respectivamente 17 graus Celsius, 47 graus Celsius e 97 graus Celsius. Admitindo-se como imposição do projeto do sistema que o número de Reynolds nas seções 1 e 2 deve ser 10 à quinta, e sabendo que o diâmetro de
E2 é igual a 80 centímetros. Viscosidade cinemática do ar a 47 graus Celsius, igual a 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Viscosidade do ar a 97 graus Celsius, 8 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. E ainda que a pressão tem variação desprezível no sistema, pede-se. Item A, as vazões em massa em 1 e 2. Respostas dadas. Item B, as vazões em volume em 1 e 2. Também conhecemos as respostas. Item C, o diâmetro da seção 1, também dada a resposta. Esse problema, para resolver, devemos lembrar da equação para gases perfeitos, ou seja, pressão na escala absoluta sobre massa específica igual a constante do gás, que seria a constante universal dividido pela massa molecular, vezes a temperatura. Lembrando que essa temperatura tem que entrar em Kelvin. Outra coisa que é fundamental, se eu considerar como dado o 287 metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin, eu terei que trabalhar com essa pressão em Newton por metro quadrado, ou seja, Pascal. Iniciamos calculando a massa específica em cada seção. Então nós temos, aplicando a equação de estado, a possibilidade de achar a massa específica na seção 0. Temos, no caso, a pressão, que foi multiplicada por 98.000 para obtermos o valor em Pascal, a constante do ar, mais a temperatura em Kelvin. Vamos fazer essa transformação somando 273,15. Daí obtemos a massa específica do ar na seção 0, onde tínhamos uma temperatura de 17 graus Celsius, igual a 1,177 kg por metro cúbico. Maneira análoga, só mudando a temperatura, vamos achar a massa específica do ar na seção 1. Olha, a pressão foi considerada a mesma, multiplicamos por 98.000 para passarmos de kgf por centímetro quadrado para Newton por metro quadrado, ou Pascal. Observamos que esse valor já está na escala absoluta, e no caso da temperatura de 47, somamos 273,15 para a transformarmos em Kelvin. Daí teremos que a massa específica na seção 1 vai ser 1,067 kg por metro cúbico. Aplicando a mesma equação agora na seção 2, só mudamos a temperatura para 97 graus Celsius. Olha, a pressão foi considerada a mesma, aqui está na escala absoluta em Pascal. Obtemos a massa específica da seção 2, que no caso vai nos dar 0,9225 kg por metro cúbico. E observem também, como havíamos afirmado, à medida que a temperatura aumenta, a massa específica do ar vai diminuindo. Ou seja, aumentamos a temperatura, o ar fica mais leve. Ora, vamos agora recordar o conceito de vazão em massa e equação da continuidade. Vazão em massa seria a massa específica vezes a vazão em volume. Ora, eu tenho como calcular a vazão em massa na seção 0, já que eu determinei a massa específica na seção 0 e a vazão na seção 0 havia sido dada. Só que ela foi dada em metro cúbico por hora. Vamos dividir por 3.600 para trabalharmos em metro cúbico por segundo. Aí eu tenho a massa específica, a vazão em metro cúbico por segundo. Vou obter uma vazão em massa na seção 0 igual a 5,3 kg por segundo. Tendo o número de Reynolds na seção 2, que no caso seria 10 a quinta, e sabendo que o Reynolds é velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade cinemática. Como eu tenho o diâmetro, passando para metro 0,8 na seção 2, tenho a viscosidade 8 vezes 10 a menos 5, achamos a velocidade média na seção 2, que vai nos dar 10 metros por segundo. Ora, tendo a velocidade média na seção 2, como eu conheço a massa específica na seção 2 e a área da seção 2, eu posso calcular a vazão em massa na seção 2. Daí eu tiro a massa específica, 0,9225, a velocidade média, 10 metros por segundo, e a área, π vezes 0,8 ao quadrado sobre 4. Eu obtenho uma vazão em massa na seção 2 igual a 4,64 kg por segundo. Equação da continuidade, já que eu não posso ter acúmulo nem falta de massa, eu sei que a vazão em massa em 0 é igual a vazão em massa em 1 mais a vazão em massa em 2. Eu tenho agora a vazão em massa em 0, 5,3 kg por segundo, e tenho a vazão em massa em 2, 4,64 kg por segundo. Podemos tranquilamente achar a vazão em massa na seção 1, que vai nos dar 0,66 kg por segundo. Diante disto, nós podemos achar as vazões em volume, já que sabemos que a vazão em massa seria a massa específica vezes a vazão em volume. Daqui eu tiro a vazão em volume na seção 2, que vai nos dar 5,03 metro cúbico por segundo. De maneira análoga, eu sei que a vazão em massa em 1 é a massa específica em 1 vezes a vazão em volume em 1. Eu tenho a vazão em massa em 1,
tenho a massa específica em 1, eu tiro que a vazão em volume em 1 seria 0,619 metros cúbicos por segundo. Agora, os truques para poder achar o diâmetro 1. Truques matemáticos. Eu lembro que a vazão em volume é a velocidade média vezes a área, ou seja, a velocidade média vezes π d1 ao quadrado sobre 4. Eu posso afirmar, já que eu tenho a vazão em volume em 1, 0,619, que seria a velocidade média em 1 vezes π vezes d1, já que é d1 ao quadrado, sobre 4. Vou chamar isso de equação 1. Por outro lado, eu sei que o Reynolds na seção 1 é 10 a quinta. Isso seria a velocidade média em 1 vezes o diâmetro em 1, dividido pela viscosidade cinemática em 1 que foi dado, 10 a menos 5. Ora, se eu passar para cá multiplicando, mantendo a base, vai ficar 10 elevado a 5 menos 5, ou seja, 10 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então eu tiro que velocidade média em 1 vezes d1 é igual a 1. Isso é a minha equação 2. Voltando agora para a seção 1, podemos escrever que 0,619 vezes 4 dividido por π é igual a V1 D1 vezes D1. Ora, só que V1 vezes D1, se nós observarmos, ele vai ser igual a 1. Então, eu vou substituir aqui por 1. Daí eu vou tirar que 0,619 vezes 4 sobre π é igual a 1 vezes D1. E eu já acho D1 aproximadamente 0,688 metros. Vamos para mais um exercício. No tubo da figura, a seção 1 tem diâmetro D1 igual a 18 centímetros. E o líquido apresenta um escoamento laminar com um número de Reynolds igual a 2000. Já na seção 2, o escoamento é turbulento com um número de Reynolds igual a 6000. Na seção 1, o líquido tem uma velocidade igual a 3 metros por segundo a 5 centímetros da parede do tubo. Calcule A, o diâmetro da seção 2, B, a viscosidade dinâmica do líquido se sua massa específica é igual a 800 kg por metro cúbico, e C, a velocidade na seção 2 a 1 centímetro da parede. Um exercício para o teu cérebro. Tente resolver. Depois da sua tentativa, verifique se você acertou. No meu canal, Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço para acessar a solução do exercício. Esse link também vai aparecer na nossa parte superior aqui também. Vamos para mais um, que vai encerrar esse nosso encontro. No laboratório, decide-se fazer a medida da viscosidade dinâmica de um fluido, utilizando-se a experiência de Reynolds. Inicialmente, realiza-se um ensaio com a água com viscosidade igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e massa específica igual a 1000 quilos por metro cúbico. Neste ensaio, quando acontece a passagem da transição para o turbulento, já no turbulento, é recolhido no recipiente graduado o volume de 400 ml em 50 segundos. Nesta condição, o recipiente com água é submetido a uma balança, obtendo-se 0,7 quilos. Com o fluido em estudo, verifica-se que na passagem do laminar para o escoamento de transição ainda no laminar, recolhe-se 900 ml no recipiente graduado em 30 segundos. Nesta condição, na balança, o recipiente graduado com o fluido em estudo registra-se 1 kg. Qual a viscosidade do fluido em estudo em Pascal vezes segundo, ou seja, no sistema internacional? Novamente, um exercício para o teu cérebro. Resolva. E depois, verifique no meu canal Alemão McFlu Resolve a solução, tá? Está aqui o endereço para você acessar ao vídeo com a solução desse exercício. Lembrando que esse link também vai aparecer na nossa parte superior direita. Pessoal, espero ter ajudado vocês, mas qualquer coisa, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Até breve.